Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e a seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gura, Premanande, Hari Hari Bo. Vamos lembrar que a gente pensa que tudo já passou, tudo já acabou, e a esposa de um amigo meu de infância, muito querido, canta Hare Krishna, da antiga, de Pirajuí ainda, pegou coronavírus, se curou, tomou vacina, as 2 doses, e agora está com o coronavírus de novo, deu positivo outra vez. Não é brincadeira. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, por Srila Prabhupada, que Jaya, Madhyalila 18, a visita do Senhor Chaitanya a Vrindavana, verso 102. Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipa Shandijavana Seha Maha Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 103. Pratha Kale Bhavya Loka Prabhu Sthani Aila Krishna Dekhi Aila Prabhutam Hare Putila. Na manhã seguinte, alguns cavalheiros respeitáveis vieram ter com Shri Chaitanya Mahaprabhu, ao que o Senhor perguntou-lhes: Vistes Krishna? Loka carreira trieka e vartya nokate chadia kaliya dahe matsya mare deuti jvalia. Os nobres cavalheiros responderam: à noite, no lago de Kalia, um pescador com um archote aceso em seu barco pesca muitos peixes. Durahaite tahadeki lokera haya brahma Kaliera sharire krishna kariche nartana. À distância, as pessoas, por engano, pensam estar vendo Krishna a dançar no corpo da serpente Kaliya. Nokate Kaliya Gyanadiperatna Gyanane Jaliyare Buddha Loka Krishna Karimane. Estes tolos pensam que o barco é a serpente Kaliya e a luz do archote as joias em seus cabelos. As pessoas também confundem o pescador como sendo Krishna. Vrindavane Krishna ilasei satyahaya Krishnere dekila loka ihamiti amaya. Na realidade, o Senhor Krishna novamente voltou a Vrindavana. Isso também é verdade. E ele tem sido visto pelas pessoas. Kintu kahon Krishna deke kahon brahmamane
Stanu Purushe Yaiche Viparita Gyane. Mas o erro delas é onde viram Krishna. É como tomar uma árvore seca como sendo uma pessoa. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A palavra Sthanu quer dizer uma árvore seca e desfolhada. A uma determinada distância, podemos confundir semelhante árvore com uma pessoa. Isso chama-se Sthanu Purusha. Embora Shri Chaitanya Mahaprabhu estivesse morando em Vrindavan, os habitantes consideravam-no um ser humano comum e confundiam o pescador com Krishna. Todo ser humano está propenso a cometer tais erros. Shri Chaitanya Mahaprabhu foi tido como um sannyasi comum. O pescador foi confundido com Krishna e o archote luminoso foi tomado como sendo joias reluzentes nos capelos de Kaliya. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Isso é Brahma, cometer erros. Isso é Brahma. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 6º, verso 14. Ou 14, como outros preferem. O extermínio da demônia Putana. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Patamano apitadehas, patamano apitadehas, Trigavyuti antaradrumam, Trigavyuti antaradrumam, Churnayam asarajendra, Churnayam asarajendra, Mahadasitadadbhutam, Mahadasitadadbhutam, Patamano apitadehas, Trigavyuti antaradrumam, Churnayam asarajendra, Mahadasitadadbhutam. Significa, tradução, aliás, vamos repetir, por favor. Ó rei Parikshit, ó rei Parikshit, ao cair no solo, o gigantesco corpo de Putaná, esmagou todas as árvores, situadas numa extensão de 19 quilômetros, Aparecendo em um corpo gigantesco, ela de certo era extraordinária, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada.
devido ao forte dano físico que sofreu, devido ao fato de Krishna sugar-lhe o seio. Putana, enquanto morria, não apenas deixou o quarto, mas saiu da aldeia e com seu corpo gigantesco caiu no campo de pastagem. Eu estou vendo aqui que os próximos versos também não têm significados. Então eu já vou ler e já arrematamos os versos 15 e 17 também. Ishamatrogradam strayesyam girikandharanasikam Gandhasailastanam rudram pakirnam arunamurdaja andakupagabhiraksham pulina rohabhishanam badha setu burjo angri shunyatoya radodara Santatrashusma tadvikshya Gopa gopya kalevaram Purvantutam nishwanita Bhinarit karna mastaka. Vou ler a tradução. A boca da Rakshasi estava cheia de dentes, cada um deles parecendo a relha e um arado. Suas narinas eram profundas como cavernas de montanhas, e seus seios pareciam grandes blocos de pedras caídas de uma colina. Seus cabelos desgrenhados tinham a cor do cobre. Seu cabelo desgrenhado tinha a cor do cobre. As cavidades de seus olhos pareciam profundos poços camuflados. Suas coxas medonhas assemelhavam-se às margens de um rio. Seus braços, pernas e pés pareciam grandes pontes, e seu abdômen parecia um lago seco. Os corações, ouvidos e cabeças dos vaqueiros e vaqueiras já estavam abalados com o grito da Rakshasi, e ao verem a espantosa ferocidade de seu corpo, ficaram ainda mais amedrontados. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swatpadantika Patamano Apitadeha Striga Vyuti Antaradrumam Churnayam Asarajendra Mahadasikta. Ó Rei Parikshit, ao cair no solo, o gigantesco corpo de Putana esmagou todas as árvores situadas numa extensão de 19 quilômetros. Aparecendo em um corpo gigantesco, ela, de certo, era extraordinária. A boca da Rakshasi estava cheia de dentes, cada um deles parecendo a relha e de um arado. Suas narinas eram profundas como cavernas de montanhas, e seus seios pareciam grandes blocos de pedras caídas de uma colina. Seu cabelo desgrenhado tinha a cor de cobre. As cavidades de seus olhos pareciam profundos poços camuflados. Suas coxas medonhas assemelhavam-se às margens de um rio. Seus braços, pernas e pés pareciam grandes pontes, e seu abdômen parecia um lago seco.
Os corações, ouvidos e cabeças dos vaqueiros e vaqueiras já estavam abalados com o grito da Rakshasi. E ao verem a espantosa ferocidade de seu corpo, ficaram ainda mais amedrontados. Sensacional isso aqui, né? Essa é a Rakshasi Putana. Esse é o corpo de Putana original, como ele é. Né? Ela estava, através de artifícios materiais, poder místico, né? Kamavasaita, transformada numa beldade, mas a realidade dos fatos é que ela é essa pessoa aí. E aí, quando a prana saiva derrascia, quando a alma sai, o que fica é o corpo como ele é, o que fica é a matéria morta, que vai se misturar, se dissolver, se misturando com os elementos materiais. Mas realmente o corpo de Putana é Adbhutan, maravilhoso, extraordinário, maravilhosíssimo, como fala aqui. Porque imaginem só que descrição. Quem pode ter um corpo assim? Tomou quase 20 quilômetros o tamanho dela. Quase 20 quilômetros de corpo. Então isso é extraordinário. Mas mais extraordinário ainda é ver uma criancinha brincando sobre os peitos de Putana, que pareciam pedras caídas de uma colina. Isso que é muito mais extraordinário. Krishna sugou-lhe a vida e estava ali brincando, engatinhando em cima dos seios de Putana, que pareciam pedras que rolaram numa colina. Chocante, né? Chocante. Então, o que nós devemos entender de tudo isso? O que nós devemos entender? Qual é a lição para nós aqui? A lição é que nossos corpos, por mais incríveis que possam parecer, por melhores que possam parecer, são falíveis. Porque nós não somos, como falam as escrituras, Aja. Aja é Krishna. Só Krishna é Aja. Como falam as escrituras, Manasaiva Puri. Manasaiva Puri. Devaha. E Manasa Bhagavan Aja. Manasa Bhagavan Aja. Só Krishna é não nascido. Só Krishna. Só Krishna não nasce. Krishna é sempre absoluto, sempre o mesmo. E Krishna, como um bebezinho, é Parasasyaka Juvidaiva Shruyate. Shruyate é pleno das potências dele. Parasya Shakti Vividaiva Shruyate. Krishna é sempre, não importa o corpo que aparentemente ele esteja presente aqui nesse mundo, quando ele aparece nesse mundo, ele é sempre Aja, não nascido. Ele não nasce. Ele é sempre a mesma personalidade absoluta, completa, perfeita. Sempre. Então, imaginem só o poder de um bebezinho, a criança Krishna, que acabou de fazer essa façanha e brincando ali, sem o menor receio, sem o menor medo, em cima do corpo da monstruosa Putana. Por que isso acontece? Porque só Krishna é 100% destemido. Krishna não teme nada, Krishna não tem nenhum limite. Nenhum limite.
né? Aqui nós sabemos que uma criancinha, o que pode fazer uma criancinha? Depois ela vai crescendo, porque as influências do tempo, dos modos da natureza, né? E de acordo com o karma, ela vai pegando força, vai ficando, agora já é forte, agora já virou um menino, agora já virou um rapaz, agora já virou um homem forte. Mas Krishna, com a forma de jovem, adulto, ou de bebezinho, ele tem a mesma potência, porque ele não nasce, ele é Adja. Ele é não nascido, ele é sempre a pessoa suprema absoluta. E ele está sempre controlando tudo, essa pessoa suprema. Não importa a fase que ele esteja, de criança, de jovem ou de adulto. Né? Como falou o Senhor Brahma, Ishvara Parama Krishna Saditananda Vigraha. Então Krishna, conforme a Escritura, é Manasaiva Purideva. Manasa Bhagavamaja. É o único que é não nascido. Nesse mundo material, todo mundo nasce. Krishna não. Krishna aparece. Sempre o mesmo. Nós não. Não somos sempre os mesmos. E como fala esse verso das Escrituras, que é muito importante, Purvarupa Vipashyati, Purvarupam Vipashyati. Anumiman Sate Apurvan. Isso é Manasa Bhagavan Adya. Isso é Krishna. Então, como fala esse verso, é uma exclamação, uma coisa espantosa, né? Isso chega a ser espantoso. Por quê? Porque esse verso explica que tudo tem uma dependência. Tudo. Nesse mundo aqui, quem acha que é independente, que não depende de ninguém nem de nada, levanta a mão. Levanta a mão. Todos dependem de todos. Todos dependem de tudo. Krishna Adhiraj Govinda. Krishna Govinda, a pessoa absoluta, totalmente independente. Ele é a origem de tudo. E ninguém é a origem dele. Logo, todos dependem dele, mas ele não depende de ninguém. Então, o que esse verso fala que é espantoso é que tudo depende do não nascido, do único que não nasce. Nesse mundo onde todos nascem. Aliás, até no mundo espiritual onde ninguém nasce, todos também dependem do Adya. Bhagavan Adya. Porque Bhagavan, a pessoa suprema, não nascido. Bhagavan, desculpe. Sempre bom lembrar, Srila Parashara Muni, ele explica Bhagavan, Krishna. A gente fala, né, da boca para fora, Vasudeva Savam Iti, que Vasudeva é tudo. Vasudeva é Bhagavan. O que é Bhagavan? O que significa ser tudo? O que é tudo? Então, o pai de quem nos deu os Vedas, o pai de Srila Vyasadeva, Srila Parashara Muni, ele descreveu o Bhagavan. Então, ele fala que Bhaga significa potências, opulências, qualidades, que são 6 as principais. Bhaga. E Van significa, o sufixo Van indica aquele que possui essas opulências todas, essas qualidades todas. Mas não é que possui simplesmente. Samagra possui na sua totalidade, toda. Arshya Jat. Samagra, toda a riqueza. Arshya Jasya. Shamagrasya. Shamagra. Então, Samagra quer dizer completamente. Arshya Jat. Arshya, toda riqueza.
Então, Bhagavan é aquele que possui toda a riqueza na sua totalidade. Isso quer dizer Samagra. Por isso que fala Arsha Jasya, chama Grácia. Virijasya. Virijya quer dizer poder. Então o poder de Krishna é Samagra. Total. Total. Completo. Samagra. Virijasya, Jasha, que é a fama, também Samagra. Fama total, fama completa, toda a fama. Então, riqueza, Arsha, Virijasya, poder, e chama, chama Grácia, Jasha, fama. Virijasya, Jasha, que é fama, Shriya também, Samagra. Beleza completa, beleza total. A beleza de Krishna é a beleza total. Não adianta procurar defeito em Krishna, porque Krishna é perfeito, é a beleza completa, é a beleza perfeita, é a beleza total. Então, Shriya, a beleza, também é Samagra, na sua totalidade. Jnana, conhecimento, inteligência, também Samagra. Então, Jnana, Vairagya, Deus. Também a sua renúncia, o seu desapego, também é total. Samagra. Então, Parasharamuni está explicando. É tão bom a gente entender, né? Quem é essa pessoa? Arshya, Jasya, Shamagrasya, Virijasya, Jashas, Shriya, Jnana, Vairagya, Deus, Chaiva, também. Sadvidam Bhagalakshana. Essa é a pessoa suprema. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. Aquele que é Samagra, total em tudo. Total na riqueza, total no poder, total na beleza, na fama, aliás. Jasha, total na Shriya, na beleza, total na inteligência, porque Jnana é o conhecimento, ele é o próprio conhecimento manifestado, é a totalidade da inteligência, ele é a inteligência Samagra, total. O mais inteligente, Samagra quer dizer sempre o mais, né? O mais, Vairagya, Deus, também o mais renunciado, o mais desapegado, aquele que ninguém pode prender, nada pode prendê-lo, só o amor por Krishna prende Krishna, mais nada, ninguém pode, porque ele é o mais renunciado, que nem agora a gente está vendo aí infelizmente, né, esses ataques covardes em Bangladesh, nos templos hindus, templo da ISKCON, inclusive, por parte desses muçulmanos fanáticos, muçulmanos não os normais, muçulmanos fundamentalistas, fanáticos. A gente está vendo esse absurdo que estão fazendo, a gente pensa, né? Puxa, mas Krishna, Vairagya Jos Chaiva, como Krishna é o mais inteligente e sabe por que as coisas acontecem, como tem que acontecer, Jnana Vairagya Jos Chaiva, e é o mais inabalável, né? Vairagya, desapegado. O mais desapegado. Imaginem só, Krishna faria
tudo ser pulverizado num segundo, se ele quisesse. Mas não é assim, o processo não é esse. Krishna é o mais desapegado, o mais renunciado. Ele tolera tudo isso aí. Tolera. Porque tudo tem Ishvara Paramakrishna. Um porquê, ele é o controlador supremo. Satitananda Vigraha, Anadiradi Govinda, Sarvakarana Karana. Ele sabe quais são as causas dessas causas. Por que tudo isso está acontecendo e por que deve acontecer e qual é o momento de parar. Krishna sabe de tudo isso, por isso ele é assim. Varagajus, Chaiva também o mais desapegado. Quem consegue ser assim? Essa criança que brinca em cima do peito, dos peitos, dos seios de Putaná, que eram tão grandes que pareciam pedras que rolaram de uma colina, como estamos ouvindo aqui. Destemidamente ali, pacificamente brincando, a pessoa suprema, a pessoa absoluta. Por quê? Porque ele é o que ele é Aja. Então, como estava falando no começo, esse verso muito importante das Escrituras, deixa claro que a pergunta é essa. Todo mundo depende de Bhagavan. Todo mundo depende de Krishna. Os semideuses dependem de Bhagavan, que é o Samagra, a totalidade de todas essas opulências que todos buscam, ou não. Ou não. Tem alguém que não esteja buscando nesse corpo, nesse mundo, riqueza, poder, fama, beleza, inteligência e renúncia? Tem alguém que não esteja buscando? Duvido. A busca dessas 6 opulências aí, por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Todo mundo, de alguma maneira, trilha o meu caminho, segue o meu caminho. Está todo mundo buscando ele, porque todo mundo quer ser igual a ele. Todo mundo está buscando as opulências dele, mas que só ele tem, na sua totalidade. E todo mundo se satisfaz com migalhas disso. E vai perder porque não é o dono é ele. Porque nesse mundo onde tudo é temporário, do Kalayama Shashvatam, e tudo se torna miserável, o único que quando está aqui é eterno e bem-aventurado no corpo que está, da forma que está, mesmo ali como um bebezinho brincando em cima da demônia Putana, é Krishna. Porque ele é o Aja. Então, a pergunta desse verso que eu citei no começo aí é essa. Já que tudo depende de Bhagavan ou Aja, o não nascido. Por que então alguém, e quantos, hein? E quantos, não é que é alguém, todo mundo, né? Por que então, mas o verso fala, por que então alguém se negaria, e se negam, infelizmente, se negaria a satisfazer Bhagavan, satisfazer essa pessoa que é plena dessas opulências todas, e o único que não nasce, que é sempre igual no mesmo corpo? Por que alguém se negaria a fazer isso? Sendo que está todo mundo buscando essas coisas, todo mundo buscando o quê? Na verdade, em última instância, a alma corporificada, ela está buscando aqui, em última instância, para quem não sabe, vai ficar bem claro agora, um corpo, o melhor possível. Putana queria um corpo o melhor possível. Ela conquistou isso artificialmente, com poder místico, assim como a gente conquista artificialmente com cirurgias plásticas e 1000 histórias, 1000 loucuras. Mas tudo isso vai acabar, assim como acabou com Putana na hora da morte, quando Krishna, que é o templo, consome tudo. Quando todos têm que se encontrar com Krishna na forma da morte. Mrityusava Harasyaham. Krishna é a morte que todo mundo vai ter que se deparar com ela. E não adianta fazer
não se render a essa pessoa suprema não nascida, a esse Bhagavan, a esse Senhor de todas as opulências na sua totalidade, e ficar tentando desenvolver tudo isso, desfrutar de tudo isso, sem se render a Ele, sem adorá-lo, sem satisfazê-lo, porque tudo isso vai acabar em nada, é falível, vai zerar, está zerando, zerou até com aquela que era mais poderosa como o Putaná, não vai zerar com a gente? Então não adianta esticar, não adianta tirar daqui e pôr ali, tirar dali e pôr aqui, porque tudo isso vai acabar, gente. E em nome disso, não nos rendemos a Krishna, que pode fazer, sabe o quê? Dar o melhor dos corpos para nós. É o que fala esse verso, Purvarupa Vipashyati. É isso aí. Krishna pode dar o melhor corpo para a gente. O corpo espiritual. Dá para a gente de volta o nosso corpo infalível, sati, eterno, tite, pleno de conhecimento e ananda, pleno de bem-aventurança. Esse corpo é belo, esse corpo é perfeito, esse corpo é infalível. Então a pergunta desse verso é muito interessante. Por que, já que tudo depende de Bhagavan, que é Aja, o não nascido, por que alguém se nega, reluta em não querer servir, satisfazer esse Senhor Supremo, infalível, Bhagavan, que é quem pode nos dar até o melhor dos corpos? O melhor dos corpos. Então a resposta é: infelizmente, é o que a gente vê por aí afora, né? Agyas, tamasa, a ignorância crassa. Por que alguém não aceita Deus? Por que alguém não serve Deus? Por que alguém não ama Deus, não admira Deus? Por que alguém... Porque agyas, sem visão. Tamasa, ignorância não, é desprovisão. Estava acabando de falar, perguntando se alguém tinha alguma dúvida, e explicando que ficamos sem internet nesse final, onde eu explicava que essa não aceitação de Bhagavan, essa determinação em não servi-lo, não satisfazê-lo, é só devido a agyas, tamasa, a ignorância crassa. Não existe ignorância mais profunda, pior do que essa ignorância de não aceitar a pessoa suprema e adorar a pessoa suprema e viver em função de satisfazê-la. Satisfazer Bhagavan é o maior sintoma de inteligência de um ser humano. Então, só não se faz isso devido a agyastamasa, ignorância crassa. Então vamos deixar de ser ignorantes, quanto mais ignorantes, crassos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos satisfazer Bhagavan, gente. Bhagavan pode nos dar o que há de melhor, até o nosso corpo, o melhor corpo possível, o nosso corpo espiritual, que também é Aja, não nascido, que nem ele, que também é Sati, pleno de eternidade, que também é Titi, pleno de conhecimento, e de Ananda, bem-aventurança. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, que Jai, Jaya.